Por que que a gente vê tanta mulher bonita andando com Zé Droguinha? Mulher bonita, cheirosa, toda pomposa, toda arrumada, andando com bandido, com ladrão, com cafajeste. Por que que a gente vê tanto isso nesses dias, nos nossos dias? A gente fica perguntando o que que esses caras têm que essas mulheres preferem andar com eles. Qual é a dessas mulheres? E tem mais, essas mulheres não conseguem andar, viver, se relacionar com um homem honesto, com um homem bonzinho, homem trabalhador, homem respeitador, homem que está disposto a dar sua vida se for necessário em prol da sua esposa. Mas esse tipo de homem bonzinho, elas não conseguem ficar com eles. Elas não se sentem à vontade em andar com alguém que anda correto. Mas qual é a dessas mulheres? Que mulheres são essas? O que leva uma mulher ser atraída por homens como estes, Zé Droguinha, pilantra, safado, cafajeste, mulherengo, entre outros, a lista é enorme. O que atrai essas mulheres olhando para estes homens ou para as características deles? O que faz atrair? Tem um ditado popular que na verdade é uma grande ilusão, um grande engano. A ciência, a metodologia, entre outros faculdades que estudam a psicologia, etc., com relação o que leva um homem e uma mulher a ser atraído. As estatísticas apontam que os opostos se atraem. Mas o que é o oposto? O oposto é o branco com o preto, o ruim com o bom, o lindo com o feio, o sujo com o limpo. Isso é o oposto. Mas o que leva, então, no caso, duas pessoas opostas se relacionar e dar certo? É que, na verdade, os opostos aplicam-se apenas para a estética. Uma mulher bonita na estética, por fora. Só que por dentro ela é um sepulcro. Você entendeu? Os opostos, eles são opostos, mas apenas na estética. Ela é linda e ele é feio. Porque a gente vê ele, o Zé Droguinha, o bandido, o ladrão, o cafajeste, a gente olha para eles, não porque eles são feios de fato, mas sim porque as ações deles são feias. Então sim, a gente já traz o resultado que ele é feio. Mas ela é bonita, aparentemente. Só que por dentro ela tem uma péssima índole, um péssimo caráter. Então o que aconteceu? É que na verdade os ideais, a mentalidade, o projeto, os objetivos, os sonhos, as conquistas, tudo que ele deseja, almeja, ela também são opostos na estética, mas na mentalidade são iguais. Isto é, ambos estão com defeito de caráter. Tanto ele já está às caras, né? Já está assim, bateu o olho, você já vê, mau caráter. Ela, por ser bonita e arrumada, ela tem algo a oferecer, ela tem algo a apresentar pra gente. Poxa, aquela mulher bonita. Você não consegue imaginar uma mulher bonita de mau caráter, a não ser que você comece a conversar com ela. Não precisa de muito mais que 5, 10 minutos de prosa e você vai identificar que ela tem problemas no caráter. E por ela ter o corpo bonito, talvez o rosto bonito, o cabelo bonito, ou seja, tudo ser chamativo, ela vai usar toda essa beleza, toda essa estrutura a favor dela. Você entendeu? Então ela vai fazer qualquer coisa para conquistar os seus objetivos. Isso faz com que ela se torne um caráter ruim. Mas não é só isso. Como eu disse, a péssima índole dela combina com o mau caráter dele. Então, por isso que eles andam junto. A bonita com o feio. A bem arrumada, abre aspas, com o Zé Droguinha. Você pode perceber que essas mulheres, elas choram por causa do bandido, por causa do cafajeste, elas choram por causa do ladrão, elas choram por causa do vagabundo. Mas você não vai ver uma mulher dessa chorar por causa de um homem honesto, bonzinho, fiel, respeitador e pronto para amar ela.
Ela não vai chorar por um homem desse. Só que essa mulher da qual eu estou me referindo, que ela tem um péssimo caráter, só que você precisa analisá-la, você precisa conhecê-la um pouco para você ver as ações dela, o que ela fala, para daí você ter a confirmação de que de fato ela não é muito diferente do Zé Droguinha. Ela não tem muita diferença do bandido. Ambos estão corrompidos. Mas essa mulher e este homem não nasceu assim, não começou assim. Queridos, hoje a ênfase vai ser falar da mulher. A gente vai falar aqui de relacionamento. Primeiro a gente vai falar da mulher, do caráter da mulher, o que a mulher representa, esse tipo de mulher representa para nós, diante das escrituras. E na próxima gravação, no outro vídeo, parte 2, a gente vai falar do homem. Não dá para conjugar os dois juntos, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então primeiro a gente fala da mulher e depois a gente fala do homem. Até porque para vocês não falar aqui embaixo nos comentários que eu sou machista. Então essa mulher, ela não nasceu assim. Ela não tem essa péssima índole de nascença. Ela não nasceu assim. Toda mulher teve uma família. Toda mulher tem alguém para aconselhá-la. No caso, a mãe, ou o pai, a tia, a irmã, sabe? Sempre alguém falou algumas coisas com relação ao relacionamento. Recebeu conselhos, com certeza. Ó, minha filha, quando for namorar e se casar, procure um homem trabalhador, um homem honesto, um homem que tenha uma profissão, que seja respeitador, fiel, etc., para você se casar, para você não sofrer no futuro. Então, eu acredito que todas, ou a maioria delas, né? Não posso falar todas, porque algumas pode ser que não cresceu com a mãe, com o pai, sabe? Cresceu num lar adotivo, sei lá. Existe N casos, né? Mas a maioria delas teve família, teve aconselhamento. Então eu penso que essa mulher no início, na sua mocidade, ela até tentou se relacionar com um homem direito, andar com alguém honesto. Claro, de repente ela se casou com um homem honesto, e esse homem honesto a respeitou, a amou, se dedicou para ela, levantou essa mulher, deu recursos para ela, vamos falar para os nossos dias, né? Mas nas gerações passadas, eu não sei qual eram os benefícios, né, que o homem poderia trazer para uma mulher, mas eu vou falar para os nossos dias. O homem vai dar curso para ela se profissionalizar em alguma área, vai dar uma habilitação, vai fazer ela se tornar uma mulher ativa e importante na sociedade. E essa mulher ganha respeito, ela conquista status, e de repente ela vai para uma academia, ela vai para, sei lá, sabe, tem várias formas da mulher. Então essa mulher se torna assim uma mulher independente, mesmo estando com um homem honesto, trabalhador, bonzinho, etc. Chega um momento que ela percebe que ela tem já uma estrutura. Ela pode caminhar sozinha. E ela vai pensar, não estou julgando, mas na maioria das vezes é isso que acontece. Já tenho carro, já tenho habilitação, já tenho uma profissão, já tenho um sustento à parte, se caso eu precisar sair dessa casa ou deste homem, da vida deste homem, eu posso me virar sozinha, eu não preciso mais de um homem para me sustentar, eu já tenho recursos próprios. E muitas mulheres se casam já pensando nisso. Vou ficar com ele até eu atingir um patamar onde eu possa sobreviver com os meus próprios recursos. Então, na maioria das vezes, elas usam o homem bonzinho, honesto, trabalhador, fiel, etc. Elas usam para atingir um patamar, atingiu esse patamar, ela pé na bunda do cara. Aí tem que dividir os bens, faz aquele arrastão, deixa o cara quase sem nada, já recebe uma pensão. Olha lá, se ainda, depois disso ainda não ficar indo na justiça para tentar arrancar o resto do cara. Esfolar mesmo o cara. E aí essa mulher então já começa a ter uma vida solitária, uma vida independente. Só que aí a gente sabe que tudo que você planta aqui você vai colher. Então essas mulheres vão, de repente, ficar passando de mão em mão a partir deste momento, porque os homens que estão do lado de fora dos relacionamentos, eles não vão querer pegar uma mulher que já foi usada por muito tempo por alguém, já foi de alguém há muito tempo. Eles vão querer elas apenas para sexo,
apenas como um objeto. Não vão dar amor verdadeiro para essa mulher. Então ela vai ficar passando de mão em mão. Um pega aqui, outro pega ali, só promessa, promessa e nada. Mas enquanto ela está bonita, enquanto ela tem aquele corpo, ainda ela consegue alguns recursos, alguns benefícios, e ela consegue se estabilizar e viver até um certo ponto, mesmo não recebendo o amor verdadeiro daqueles amantes, daquelas pessoas que ela tentou se envolver posteriormente. Como Deus, ele não deixa, como é que eu vou dizer aqui, tudo que você faz aqui você tem que pagar aqui, embora vai ter juízo, sabe? Todos nós vamos ressuscitar um dia e vamos prestar conta de tudo que nós fazemos. Mas aqui em vida ainda a gente paga as coisas que a gente faz. Então essa mulher, enquanto ela está bonita, ela vai rodando, vai usando um aqui, o outro usa ela ali, vai indo, vai de mão em mão e fica igual bola de basquete, passando de mão em mão. Só que ninguém quer uma mulher dessa. Mesmo assim, chega um ponto que ela começa a cair na mão do Zé Droguinha, do bandido, do traficante, entre outros marginais que existem. Só que estes têm muito recurso, eles têm grande posição, e além deles estar usando essa mulher, eles têm outras, e vice-versa. Então, essa mulher começa a caminhar por meio deste mundão, porque ela consegue ver benefícios, ainda que o cara é um Zé Droguinha, um bandido, um traficante. Porque ele levanta dinheiro rápido, uma parte do dinheiro rápido que ele levantou certamente vai vir para a mão dela. Então sim, ela tem benefício, ainda que ela não está sendo amada. Está melhor, abre aspas, do que se ela tivesse com um homem bonzinho, honesto. Talvez ela não teria tantos recursos, tantas coisas no momento. Então ela acha que ainda mesmo assim eu estou no lucro. Estou sendo traída, estou sendo... eu e mais 3, 4, não tem problema. Pelo menos eu estou com o dinheiro no bolso, tenho meu cartão de crédito, tem isso, tem aquilo outro, meus recursos, meus benefícios. E essa mulher ainda continua a sua vida. Quando ela chega ali por volta dos seus 40 anos de idade, 45, já aquela beleza já não está mais como antes. Então aquele corpão, aquela beleza toda já não está mais servindo de atrativo para os seus amantes. Onde ela começa então agora a entrar em decadência de beleza. Decadência de beleza é decadência de recurso também, claro. Opa! Então começa a descer ladeira abaixo. E ela começa a pôr a mão na cabeça. Tô ficando feia, meu corpo já não é mais essas coisas, não consigo granjear nada com o meu corpo. E ela já começa a pensar, poxa vida, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu não deveria ter ficado quietinha com aquele homem que me deu tudo? Mesmo assim, ela vai continuar ainda na força do braço, tentando ali de alguma forma ainda enganar alguns. Que ela consegue ainda, mesmo seus 40, 50, ainda tá. Mas quando ela chega ali por volta dos 55, eu tô usando assim uma idade, mas pode ser antes como pode ser depois dessa época, né? A queda. Os homens que têm recursos, essas pessoas que estavam ali naquele nível de sociedade onde ela, naquele mundo de mercar amores que ela vivia, já não mais aceitam ela desta forma. Eles já não veem mais ela como uma mulher de destaque. Eles não podem mais levar ela para lugar importante porque o corpo, a beleza dela já não é mais atrativa. Não serve mais. E aí os recursos vai minguando. Essa mulher, então, ela começa a pensar, talvez 3, melhor. Ó, ela vai pensar em 3 possibilidades. A primeira delas vai começar a bater a mão, a consciência vai pesar. E ela vai pensar, poxa vida, eu deveria voltar para o meu primeiro amor. Meu primeiro marido me valorizava, me amava, me respeitava e fazia qualquer coisa para me defender. Esses outros nunca me defenderam, nunca deram uma prova de amor para mim. Mas como ele já casou, ele já está com outra vida, aí vai ser impossível eu voltar para ele. Então o pensamento número 1 está descartado. Sobrou 2 alternativas para essa mulher. Ou eu vou literalmente vender o meu corpo na boate, na zona, que seria uma opção. Ainda por alguns anos eu consegui sobreviver. Mesmo assim, o meu corpo, a minha beleza vai piorar. E mesmo lá na boate, na zona, eu não vou conseguir mais vender o meu corpo. Se eu conseguir um recurso, abre aspas, bom por esse período, eu compro uma boate, uma zona, eu fico como
proprietária, pode ser que eu estenda um pouco mais a minha vida, ainda que seja na lástima, nesse ramo. Se ela não conseguir fazer nada com o recurso, o que vai acontecer com ela? Ela vai se tornar uma moradora de rua. Como a gente vê muitos hoje. Muitas mulheres morando na rua, junto com um Zé Droguinha. Mas o que o Zé Droguinha está fazendo morando na rua? De repente, é alguém que andou junto com ela no período da bufunfa. Assim como Deus pune a mulher que pratica essa maldade com os homens honestos, os homens que realmente queriam algo sério com elas e elas não deram valor, os homens que usaram essa mulher, que já tem mau caráter há muito tempo, também são punidos. Ou é morto, ou é preso, ou perde a sua riqueza, alguma coisa acontece com eles que o fim é lastimável. De repente ela vai voltar à sua velhice ou terminar a sua velhice com o Zé Droguinha, morando na rua. E claro, se amando, né, daquele jeito. Até aqui, o que eu falei, a história, o exemplo, eu sei que existe várias formas de você enxergar a vida de uma mulher, o início, o meio e o fim de uma mulher quando ela entra para um caminho desse. Tem várias formas de você descrever o fim dela. Isso se ela continuar viva, né, até o fim. Tem esse detalhe também. Ela pode morrer antes, pode acontecer alguma coisa com ela antes de ela morrer antes. O que eu falei tudo agora vai servir como introdução para o assunto que a gente vai adentrar agora, a partir de agora, num nível mais profundo, num nível mais avançado. Inclusive, a gente agora vai entrar para dentro das Escrituras para ver tudo isso que eu falei até aqui na vida de um homem e depois na vida de Cristo com a igreja. Tudo isso que eu falei como introdução é base para falar de coisas espirituais. O homem que viveu tudo isso que eu falei até agora para vocês foi o profeta Oséias. Deus disse para herói Oséias: vai até uma casa de prostituições, tome uma mulher de lá, se case com essa mulher e tenha filhos com ela. Então o profeta Oséias foi e se casou com a Gomer, uma mulher que tem esse perfil do qual eu falei. O profeta Oséias amou, deu carinho, deu amor, deu respeito, princípios da palavra de Deus não faltou. Mesmo assim, vira e mexe, o profeta Oséias tinha que ir atrás dela na boate, na zona, e trazer ela de volta, porque ela ia de volta com seus amantes, porque o profeta Oséias não tinha recurso financeiro. Tinha amor, tinha carinho, tinha princípios, tinha o seu trabalho que, falar hoje, talvez era um catador, não que eu estou menosprezando as profissões, mas seria um garimpeiro, um catador de sucata, um ajudante de pedreiro, ou até mesmo um pedreiro, um pintor, um serralheiro, alguma coisa assim. Essas profissões que, infelizmente, as pessoas olham com desprezo, de repente o profeta Oséias tinha uma dessas profissões. Então o recurso dele era limitado, com certeza. Ainda que, olha lá, se não vivia de oferta, né? Dependia de Deus, inclusive, para viver. Na maioria das vezes, os grandes homens de Deus foi assim, né? Dependia de Deus para sobreviver. Então essa mulher não encontrava, sabe, os desejos que pulsava dentro dela, o profeta não pôde sustentar. Então ela ia atrás dos seus amantes. E lá eles davam ouro, joia, prata, só que ela ficava tempos, né, fora. E aí chegava uma hora que o profeta ia atrás, ia buscar e trazia de volta para dentro de casa. Eu te amo, eu te perdoo. Quase que o papel de um corno conformado, vamos dizer assim. Claro que tem um contexto, né, para ser trabalhado. Amando de Deus, inclusive. Então, ele viveu tudo isso que eu estou falando para vocês. Ele viveu na pele, tudo isso com certeza. Se não foi pior, inclusive, né? Pensa bem. E ele teve 2 filhos com essa mulher. E Deus usa, inclusive, os filhos para falar conosco. Ou da igreja, sabe? De coisas do tempo do fim. E para a gente compreender melhor, já como eu falei do profeta Oséias, que aconteceu de fato com ele, só que o profeta Oséias também é figura do Messias, de Cristo. Então sim, este homem bonzinho, honesto, trabalhador, fiel, disposto a amar a mulher, a sua esposa, é Cristo. Quando nós o recebemos, quando nós o aceitamos como nosso Senhor da nossa vida, ele assumiu o papel de provedor para a nossa vida, e muitos de nós
tivemos muitos benefícios por meio de Cristo, esse marido. Ele nos deu tudo. Só que chegou em algum momento na nossa vida que a gente está muito abastado de recursos. Não falta leite, não falta pão, não falta semente, trabalho tem lista de espera, tá bombando. Eu acho que eu não preciso mais do evangelho desse Cristo para sobreviver. Eu já tenho meu recurso. Opa, já dá para sobreviver tranquilo. Não preciso agora ficar agarrado nele, ficar obedecendo a voz dele, as coisas que ele fala. Não preciso mais obedecer esse evangelho. Agora eu tenho condições de sobreviver sozinho. Agora ele já me levantou. Não preciso mais dele. Muitas vezes nós fazemos isso. Às vezes consciente, às vezes inconsciente, porque tem coisas que estão longe do nosso alcance de meditação e de entendimento. Mas na maioria das vezes, com certeza, acontece isso. A gente vai deixando ele de lado, porque agora está tudo certo. A barriga mais não dói, estou com uma esposa boa, estou com um marido bem, estou tudo tranquilona, não preciso mais dele, desse marido bonzinho. A gente faz isso sempre. E eu vou ler com vocês agora, eu vou ler o capítulo 2 do profeta Oséias todinho, e depois a gente fecha a conta lá no livro do Apocalipse. Aqui está falando da adúltera, da prostituta Gomer, e o livro do Apocalipse está falando da meretriz, da prostituta. Vamos lá então, vamos fazer a leitura. Capítulo 2 do profeta Oséias, versículo 1. Chamai a vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Então, uma das crianças que o profeta Oséias teve com a Gomer se chama meu povo, e a outra favor. Também tem um nome em hebraico, que está no capítulo 1, do qual eu não vou tentar falar agora, que eu não vou conseguir. É bem difícil o nome hebraico dos dois. Só que são dois filhos com dois nomes para trazer significados espirituais para nós. O meu povo, por exemplo. O profeta Oséias está junto com o contexto de Isaías, Jeremias, entre outros profetas, na questão de dar carta de divórcio para a casa de Israel. Então Deus deu carta de divórcio para a casa de Israel. E quando Deus entregou a carta de divórcio, despediu a casa de Israel entre as nações por meio de cativeiros, sabe? Por Senaqueribe, entre outros. Deus quer usar o momento, usando a vida do profeta Oséias, para falar que a casa de Israel, reino do norte, não mais é meu povo. Então diga para o vosso irmão, não meu povo, e a vossa irmã, favor, porque a outra criança que tem o nome de favor, porque Deus está falando, olha, não vai ser mais o meu povo e a casa de Israel não terá mais o meu favor. Então a casa de Israel vai ser desfavorecida e não mais meu povo. Só que aí, lá mesmo no capítulo 1, a profecia vai dizer, no mesmo lugar, ou seja, não que é no mesmo lugar lá, mas sim no mesmo lugar dentro do fluxo da profecia, entendendo a linha de raciocínio que a Bíblia está trazendo para nós com relação à história de Israel, é que no mesmo lugar onde ele está dizendo que não é meu povo, ali mesmo vocês serão meu povo, inclusive vocês vão alcançar favor. Pedro fala isso lá no capítulo 2, né? Capítulo 3. Vocês não eram povo, mas agora são povo. Não tinham favor, mas agora alcançaste favor. Entendeu? Esse é o significado dos nomes dos filhos. Em algum momento, inclusive com os novos escritos que chegou, se necessário, se alguém quiser entender melhor a respeito dos dois filhos, a gente faz uma leitura no capítulo 1, detalhada, sabe? Bem meditando mesmo, ali tentando trazer mesmo o resultado que Deus quer que nós entendamos através da palavra dele. A gente faz uma gravação à parte e vocês deixam aqui embaixo nos comentários, vocês que são novos inscritos. Eu sei que o pessoal mais antigo que está no canal já está bem entendido do assunto, já estão bem acompanhados, então poucas palavras minhas eles vão entender o que eu estou falando. Mas de repente para você que chegou agora, pode ser que você precise entender isso que é importante. Então no capítulo 2, quando chega aqui no capítulo 2, no versículo 1, é porque o capítulo 1, Deus já trouxe um resultado que Cristo chegou. O homem bonzinho entrou em ação. O homem bonzinho agora está num processo de conquistar os filhos, que na verdade é a esposa.
E para conquistar a esposa, então ele oferece amor, carinho, respeito, fidelidade, inclusive recursos para ser uma super esposa. Tá entendendo? Então ele está dizendo: chama agora, isso é para nova aliança para frente. Chama agora o vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor, porque já encontraram a Cristo. Já é meu povo e já encontrou favor. É que a profecia está vendo o futuro. Aí olha o que acontece o verso 2. Repreendei a vossa mãe. Repreendei-a porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Para que ela afaste as suas prostituições da sua presença e os seus adultérios dentre os seus seios. Então a Gomer estava adulterando muito. Você entendeu? É como se o próprio profeta Oséias chegasse, colocasse os dois meninos, de repente com 18, 20 anos de idade, no colo ou do lado. Olha, filho, é o seguinte: vai atrás dessa mulher aí da Gomer, a vossa mãe, diga para ela afastar as prostituições dos seus seios, porque ela não é minha mulher e eu não quero ser mais o marido dessa mulher. Repreendam a vossa mãe. O profeta Oséias falando com seus filhos. Tá entendendo? É como se Cristo assumisse o papel, assim como lá está em capítulo 2 de Hebreus, quando Cristo chega lá no céu. Ó, Senhor, estou aqui. Eu vou falar em teu nome, louvar os meus irmãos, louvar o seu nome no meio da congregação entre os meus irmãos, porque eu não me envergonho da situação. Inclusive eu estou aqui com os dois filhos que o Senhor me deu, para sinais e maravilhas em Israel. Está lá no capítulo 2, pode ir lá. É o que o profeta Oséias está trazendo aqui para nós. Cristo trazendo o cumprimento, entende? Então os filhos têm o papel de repreender a mãe. Por que tem que afastar as prostituições e os adultérios do seio? Porque é do seio que sai o leite. Pedro não vai falar lá que a gente deve desejar o leite genuíno? Se é para a gente desejar o leite genuíno, significa que existe leite adulterado. Leite coalhado, leite azedo, sabe? É o que o sistema tem para oferecer. Leite adulterado, a Gomer. Sistema religioso é a Gomer. Versículo 3. Para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que ela nasceu, e a torne semelhante a um deserto. Lembra lá de Apocalipse 17? Que o anjo pega João e leva ele a um deserto e mostra uma mulher, uma prostituta, toda enfeitada, toda emperiquitada, num deserto. Então, vai vendo. Para que eu não a deixe despida e ponha no dia em que ela nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e faça como terra seca, e ainda mate de sede. E ela vai morrer de sede mesmo. A igreja, o povo de Deus, vai para o deserto, vai ter água para beber, mas essa mulher vai morrer de sede, não vai ter água para ela. Verso 4. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Então, existem os filhos que vão repreender a mãe, que são filhos que se converteram a Cristo, como está no início do capítulo 2, como eu falei para vocês. E existem os filhos que são filhos gerados no meio das prostituições. A Gomer, quando ela saía para encontrar com seus amantes, sim, muitos filhos, de repente, ela teve com outros homens. Então, vai saber lá quantos filhos nasceu dessa Gomer, né? Na época dela mercar amores. Desde quando a criança nasceu até os filhos ficarem adultos. Pensa bem. Quantos homens essa mulher não teve? Quantos filhos vai saber que ela teve? Assim como você olha para o sistema religioso hoje. São muitos filhos de prostituições. Pesado, né? Verso 5. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu. Ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, porque eles me dão meu pão, minha água, minha lã e o meu linho, e o meu óleo e as minhas bebidas. Verso 6. Portanto, eis que eu vou cercar o seu caminho com espinhos e vou levantar um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Lembra da vida da mulher que eu falei para vocês na introdução? Quando a beleza começa a acabar, o corpo bonitinho foi para o espaço, agora só tem pelanca. Agora a baranga apareceu. Entendeu? A candanga agora mostrou para que veio. E aí então Deus coloca espinho no caminho dela,
fecha, coloca um muro para que ela não encontre mais a sua vereda, ou seja, ela não consegue mais voltar para o primeiro marido, para o seu amor, porque ele já está noutra, com certeza. Os amantes em si, Deus já deu um jeitinho de acabar com o recurso, ou matou, ou foi preso, alguma coisa aconteceu com os amantes, que ela não encontra os amantes também. Olha só que interessante. Verso 7. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-lo-á sem contudo os achar. Então ela vai dizer: irei, tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me fosse até então, até agora. Lembra que eu falei para vocês da mulher, quando ela chega na faixa dos 40, 50, ela começa a pensar? Porque a beleza foi embora, agora não tem mais aquela, sabe? Aquele atrativo para os amantes, então agora, de repente, eu deveria voltar para o meu primeiro marido. Seria bem melhor do que agora. Mas aí, verso 8. Ela, pois, não sabe que foi eu que dei o trigo, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Eles quem? Ela com seus amantes. Usaram para Baal. Assim como tem hoje no sistema religioso. Tem riqueza lá dentro? Tem. Tem linho fino, óleo, púrpura, opa, confete. Ela tá toda maquiada ali, linda, linho fino, sim. Parece que ela tá na passarela. O mundo gospel tá em alta, opa. Vai até fazer show no carnaval. A Aline, se não me engano, a Aline Barros foi lá fazer abertura do carnaval. Opa, toda pomposa. Você entendeu? Só que foi lá, como quem diz, né? Cultuar Baal. Entendeu? Tanto ela quanto os amantes. Baal na jogada, sim. Verso 9. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Isto é, então Deus vai fazer um jeito de acabar com o recurso dela e deles, ou seja, dos amantes e da prostituta, porque tudo vem do Senhor, eles estão usando o recurso, tudo que Deus entrega. Sim, como é que se diz aqui? O evangelho, a pregação do evangelho produz sim muito ouro, muita prata, muito recurso. Porque o coração do homem é generoso, sabe? Falou do evangelho que tem gente necessitado, na hora o camarada tira a mão do bolso e joga ali na mesa o dinheiro. Só que o dinheiro não vai para onde tem que ir, vai para o bolso dos camaradas, para os bandidos, dos ladrões, dos cafajestes, vai para o Zé Droguinha. 10. Agora vou descobrir as suas vergonhas aos olhos de todos os seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Lembra que eu falei para vocês que a mulher vai procurar os amantes, mas não vai encontrar? Essa vagabunda, essa biriquete do sistema, vai chegar um momento que ela vai procurar dentro do mundo gospel os amantes que pagam 50 mil numa pregação, os amantes que pagam 15 mil para um louvor, os amantes que pagam um show beneficente, alguma coisa nesse sentido, o carnaval, seja lá qual for a bagunça, a folia. Opa, dinheiro entra fácil. É só louvar, é só cantar em nome de Baal, beleza, pronto, acabou. Só que Deus está dizendo que vai acabar com tudo isso. E vai trazer vergonha, porque vai mostrar para todos quem ela é de fato. Assim como o próprio bandido, na vida real, o cafajeste Zé Droguinha faz com as mulheres. Estas que encostam neles, porque tem um corpo bonito, é atrativo, sabe? Abre aspas, seduz eles, só que aí, mais tarde, eles dão um troco para ela. Ou seja, descarta, né? Joga fora. Verso 11. Farei cessar todo o seu gozo e as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Ou seja, todo festival, todo congresso, toda cruzada evangelística vai minguar, vai fechar. Toda essa solenidades para Baal, todos esses cultos, toda essa fantasia, todo esse mundo babilônico, toda essa sodomia, sabe? Me falta assim, eu fico até pé da vida com isso, viu? Ferve o sangue mesmo, de verdade. Então tudo isso Deus vai por fim, graças a Deus, glória a Deus por isso. Verso 12. Devastarei a sua vide e a sua figueira. Então está falando do espiritual e o literal. O Israel da carne, que produz essas coisas, que prostitui desta forma, vai ganhar o que merece. E a videira, que no caso aquela que eu gravei alguns dias atrás, Joel capítulo 2, versículo 13, está lá em Apocalipse 14, a videira da terra,
recebendo foiçada, muito bem. Que é o lado espiritual, né? A prostituta espiritual. Verso 12. Devastarei, já falei, né? Já acabei de ler. Mas eu vou ler novamente. Devastarei a sua vide e a sua figueira, que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes, e eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas e as feras do campo as devorarão. Isso vai acontecer lá em Apocalipse 18. Verso 13. Castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhes queimaram incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Cara, só a leitura já fala tudo, né? Quase que eu não preciso me esforçar para explicar para vocês. Sabe, pelo menos se você for sensato, né? Pelo menos se você estiver acordado, porque se estiver dormindo não vai entender nada, né? Infelizmente. Oxalá, eu queria que você tivesse acordado e que você entendesse. Verso 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, para lhe falar ao coração. Então, sim, muitas dessas mulheres irão para o deserto. Opa, e ali Deus vai falar ao coração. Assim como a prostituta literal, aquela biriguete que eu falei no início, na introdução, aquela mulher que bagunçou com a vida de alguém que tinha boas intenções com ela, ela bagunçou a vida do cara e bagunçou a vida de um monte de gente, fez um monte de porcaria. E aí chegou um momento que ela começou a caminhar no deserto também, e o fim dela foi trágico. O mesmo caso vai acontecer. Muitas dessas igrejas, dessas babilônicas, irão beiçudas, meio que se arrastando para o deserto, atrás das duas testemunhas, atrás da igreja, vão para o deserto sim. Mas lá em Ezequiel 20, do versículo 32 a seguir, Deus lá está dizendo que vai eliminar os rebeldes. Deus vai acabar com a festa daqueles que vão para lá com segundas intenções para escapar escapar da espada, para não ficar com fome, ou até mesmo atrás apenas do recurso que vai ter no deserto. Deus vai eliminar tudo isso. Porque o coração de quem vai para o deserto é para se submeter ao vínculo da aliança. É aquela esposa que vai para agradar o seu marido. Não por causa do recurso que ele vai me dar lá, mas sim por aquilo que ele foi no passado. No dia da minha mocidade, quando eu recebi uma aliança, me propus em ser noiva dele. Ali, eu já tinha certeza que ele era o homem que merecia o meu respeito e a minha adoração. Então, quando eu for para o deserto, não vai ser porque lá vai ter água e o resto do mundo não vai ter água. Não vai ser por causa disso. Vai ser por causa da fidelidade e da bondade do amor que ele me amou lá atrás. O que vai acontecer no deserto vai ser só consequência. Então, muitas pessoas vão ter essa mentalidade, esse coração, essa disponibilidade em reconhecer o senhorio de Cristo. Muitos não vão para lá por causa do medo, do pavor das coisas que vão estar acontecendo na terra. Vai doer a barriga, não, eu estou com fome, eu estou com sede, eu quero ir lá porque lá tem água, lá tem pão. Apenas por isso. Então Deus vai eliminar, vai acabar com isso. 16. 15, melhor dizendo. E lhe darei dali as suas vinhas por vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Esse verso 5 explica o que eu acabei de falar. A pessoa vai com o coração sedento, não por recurso, por aquilo que vai acontecer, mas sim porque o que ela viveu, os momentos que ela já teve com ele, e sabe quem ele é, não é o que ele vai ser lá. Então essa pessoa vai ali por vale de esperança. Esperança fala de futuro, sabe, de coisas boas, maravilhosas para o futuro. Verso 16. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. É claro que tem contraste aqui, no caso aqui o verso 16. Porque houve um momento em nossa vida, como eu falei na introdução, que nós nos desviamos, abandonamos o nosso primeiro amor. E por falar em primeiro amor, abandonar o primeiro amor, na verdade, é se esquecer do primeiro marido. Porque quando a gente abandona o primeiro marido, isto é, quando a gente se desvia da palavra, em algum momento e fica um tempo fora do evangelho, a gente está com outros maridos, outros amantes.
Então, quando a gente se arrepende e volta para Cristo, a gente está voltando para o primeiro amor, primeiro marido. Efésios capítulo 2, a carta às 7 igrejas lá. A primeira igreja já recebe essa lapada. Lembra de onde você caiu, te arrepende e volta para o teu primeiro amor, isto é, primeiro marido. Porque esta teve muitos maridos. 17. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará destes nomes. 18. Naquele dia, farei a favor dela aliança com as bestas das feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Quem que é o meu povo? Um dos filhos de Oséias. É claro que quando ele falou de favor, está falando do outro filho também. Verso 19. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. 21. Naquele dia, eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra. É quando Jesus fala, qualquer coisa de dois entre vocês concordarem aqui na terra, meu Pai que está no céu vai ligar. E qualquer coisa que vocês desligarem aqui, meu Pai que está no céu vai desligar também. Obsequioso, entende? A terra será obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Jezreel é Cristo no capítulo 1 do profeta Oséias. 23. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. Lembra daquela que não tinha mais favor? Deus vai se compadecer dela. E o não meu povo, eu vou dizer, tu és o meu povo. E ela vai dizer, tu és o meu Deus. Maravilha de texto. Está chovendo, queridos. Eu não sei se vai atrapalhar o áudio. Mas eu vou tentar finalizar aqui. Aí vocês me falam aí depois. Mas eu acho que eu consigo melhorar um pouquinho no programa. Apocalipse 17, versículo 12. Diz assim. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade com os reis, com a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Eu falei disso aqui na parte anterior. O império assírio, a besta, os 10 chifres vão entregar todo o seu poder à besta. Certo? Vão dar toda a autoridade. E a besta vai entregar para eles. Olha só. Verso 14. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados e eleitos e fiéis, que se acham com ele. Verso 15. As águas que viste, onde a mulher está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste, e a besta, estes odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada. Eles comerão as carnes e as consumirão no fogo. Verso 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, e executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aqui está o desfecho da prostituta, da mulher adúltera. Os 10 chifres, na metade da semana, vão começar a investir nessa prostituta. Ou seja, são os amantes do mundo gospel hoje. Eles ainda não apareceram, porque eles estão espalhados, mas estão prestes a se fazer aliança. 10 reis. E quando isso acontecer, eles vão ter um pensamento único: acabar com a meretriz. Assim como os traficantes, os bandidos, os Zé Droguinhas da vida, quando eles descobrem que uma mulher bonita os enganou, os usou apenas por causa do seu corpo, da sua beleza, eles ficam furiosos e vão lá e dão um jeitinho nessa mulher. Sabe, eles fazem um acerto de conta com ela. Os bandidos. É assim que funciona. Então, sim, lá os 10 reis vão a partir para cima do CNPJ, igreja CNPJ, igreja prédio, vão derrubar os templos, vão acabar com todo mundo gospel.
toda festa solene, toda festa de lua nova, todo carnaval, toda folia, toda bandidagem, toda corrupção que existe hoje nessa mulher adúltera, eles irão dar cabo. Não vão perseguir porque ela está pregando evangelho, vão perseguir por conta das suas ações, dos seus enganos, da sua sedução, da sua prostituição, porque ela embebedou os reis da terra. Ela acabou enganando os bandidos, ela enganou os Zé Droguinha, ela enganou os falsos, ela enganou todos aqueles que estão já de forma direta para nós, que estão corrompidos. Ela acabou enganando eles. E quando eles descobrem, eles vão partir para cima dela e vão acabar com ela. E depois Deus, através da igreja, acaba com eles. Sim, lá na 7ª taça. Aí é outro desfecho, né? Fechou aqui o assunto, queridos. Aí na próxima gravação a gente vai usar agora a figura do homem e vamos descer a madeira no homem adúltero. E no caso aqui a gente falou da mulher. Como eu disse na introdução, eu não sou machista para atacar apenas a mulher. Tem textos bíblicos e muitos que falam das ações dos homens. Homens que são da mesma, como é que fala? Farinha do mesmo saco dessas mulheres, vamos dizer assim. Mas isso vai ficar para a parte 2. Beleza? Não esquece de curtir, de compartilhar, fazer os seus comentários para que a publicação suba, o algoritmo do YouTube entregue para mais pessoas e assim a gente acorda mais pessoas, a gente alcança mais pessoas, a gente vai acordar mais pessoas em nome de Jesus. Deus abençoe, forte abraço e até a próxima gravação.